Olá, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã, tarde, noite, não sei qual momento, o horário que você estará assistindo essa mensagem, né? Hoje, feriado de Corpus Christi, e nós estamos aqui, eu estou aqui gravando, né, uma meditação para as nossas vidas, cujo tema é: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E para isso eu quero trazer um texto da palavra do Senhor, narrado pelo evangelista Marcos e também por Mateus, não é? Marcos no capítulo 7, dos versos 24 ao 30, e Mateus no capítulo 15, verso 21 ao 28. Né? Esse óculos meu aqui não está me ajudando muito. Essa Bíblia aqui é a Bíblia da minha mãe, a letra é pequena, né? Por incrível que pareça, minha mãe enxerga melhor que eu. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas, deixa eu ver aqui, não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: porque por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Senhor, nós estamos diante da tua presença e nesse momento estaremos meditando na tua santa palavra. Meu Pai, eu te peço que tu me escondas atrás de ti e que tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios ao nosso coração, mente, alma e espírito, que o Senhor arranque de nós toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com o teu Espírito Santo, meu Pai, e derrama sobre nós a tua Shekinah, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Queridos, eu coloquei aí como tema dessa mensagem: onde está a sua fé? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem o significado, o sentido dos evangelhos, não é? E a importância, e porque Deus, Pai, enviou o seu único Filho a esse mundo, né? Cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, quando conversava ali com Nicodemos, e ele diz, né, que o Senhor Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce, a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí completa o texto, Jesus no versículo 17 diz assim: olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu guardar essa pergunta. Então nós chegamos aqui nesse texto da mulher Sírio-Fenícia, né, esse encontro que essa mulher teve com Jesus, quando Jesus chega nessa casa, e essa mulher ali vai. Por que ela vai até Jesus? Essa é a primeira pergunta que nós podemos fazer em relação a esse texto. Desce lá na rua, vê se eu tranquei o carro. Por favor, vê se eu tranquei o carro. Lá o carro está lá. E então, é a primeira pergunta. Qual é a razão dessa mulher procurar Jesus? Havia uma razão, havia um motivo, e esse motivo era a questão do demônio que havia tomado posse, né, da sua filha. E aí, essa moça, essa menina, o texto não revela a idade, ela era atormentada, não é? Ela era possuída por esse espírito maligno e subjugada por ele. Mas quando ela fica sabendo da ida de Jesus, da presença de Jesus na cidade em que ela morava, ela vai até Jesus, ela procura Jesus, não é? E o profeta Jeremias diz que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos entender, nesse sentido e nesse contexto, Jesus se apresenta aqui nos evangelhos de forma semelhante aos profetas Elias e também Eliseu. Por quê? Porque esses profetas foram importantíssimos para a sua época por demonstrarem amor e abertura para a salvação dos povos estrangeiros, ok? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, o evangelista João, ele diz que Jesus, Filho de Deus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não é? Se referindo a Jesus como a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, ele esclarece sobre o objetivo e a razão pela qual o Senhor Deus, Deus Pai, enviou Jesus a esse mundo, não é? Ele veio para o que era seu. Quem era seu? Seu era o seu povo, os judeus, os hebreus, os israelitas, os descendentes diretos, né, de forma sanguínea, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas acontece que os seus, né, os judeus, eles não entenderam a missão de Jesus. Eles não entenderam porque, dentro daquele contexto, eles esperavam o Messias que libertasse Israel, né, do jugo de Roma. Né? O Messias, aquele vindo de Deus. Né? Mas acontece que Jesus veio para a salvação. Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, que ele veio para a salvação tanto do judeu como do grego. Ele veio para a salvação daqueles que creem no seu nome, tá certo? E que são chamados, então, de filhos de Deus. E dentro desse prisma, desse contexto, dessa situação geográfica, teológica, essa mulher vai procurar Jesus. E aí Jesus, de uma forma sábia, de uma forma amorosa, de uma forma revelando aquilo que está nas próprias Escrituras Sagradas, né? Ele faz aqui um jogo de palavras mostrando, porque quando Jesus pregava, quando Jesus conversava com alguém de forma aberta, ele trazia a mensagem de salvação não apenas para aquela pessoa com quem ele conversava,
não apenas com ela, mas também a mensagem de salvação, ela era ouvida para aqueles que estavam no entorno, porque esse é o princípio do Evangelho. Se você se lembrar, quando o centurião romano vai até Jesus, tudo bem, meu amor? Vai até Jesus para pedir, para interceder, pedir a Jesus que intercedesse, que que Jesus orasse pelo seu servo, que para ele era uma pessoa preciosa, né? Jesus olha para ele e fala, olha, espera aí que eu vou até a tua casa. Mas aquele homem, ele olha para Jesus e diz assim, olha, Senhor, eu sou um homem debaixo de autoridade. E tenho homens debaixo da minha autoridade. E quando eu digo a esse vai, ele vai. Quando eu digo ao outro vem, ele vem. Então não precisa que o Senhor vá até a minha casa. Basta uma palavra. E o meu criado, o meu servo, ele será curado. Quando Jesus, diante de todo aquele povo que o cercava, ouve essa palavra desse homem que era romano, ele diz assim, olha, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, tanta fé. Por que Jesus diz isso? Porque o povo de Deus, o povo israelita, os hebreus, eles eram acostumados a conviver com a manifestação do poder de Deus constantemente. Se você se reportar a um tempo mais remoto, quando Deus liberta o seu povo do Egito, das garras do faraó, que subjugava o seu povo debaixo do chicote, da vara e com a escravidão, Deus liberta o seu povo com a manifestação das 10 pragas, mas que foram 10 sinais de maravilhas ao seu povo. Então, o povo de Israel foi acostumado. Nos próprios dias em que Jesus estava ali, pregando, andando ali, pelas cidades, pelas vilas de Israel, concentrando-se mais na Galiléia, depois ele desce para Jerusalém, indo também a Jericó. Jesus, ele cumpre esse propósito e essa palavra de Deus, não é verdade? E ele, por exemplo, lá no alpendre de Salomão, no tanque na cidade de Betesda, onde de tempos em tempos, olha, imagine você viver num lugar que de tempos em tempos, desce um anjo do Senhor, um anjo de Deus, mexe, movimenta as águas, e aquele que na água lançado primeiro é curado, é liberto da sua enfermidade, da opressão que está enfrentando, E Jesus vai visitar aquele lugar, e ali tem aquele homem que há 38 anos padecia de uma enfermidade. Jesus também libertou uma mulher na sinagoga que curvava há 18 anos, andava curvada. Jesus a liberta, Jesus a cura no sábado, para contrariar os judeus, os sacerdotes e os fariseus. E aí então voltamos aqui para o nosso texto, onde o Senhor Jesus está nessa casa, e esta mulher, diz o versículo 25, cuja filha tinha um espírito imundo, ouve falar de Jesus, ela vem até Jesus, ela se prostra diante de Jesus no sinal de reverência, de humilhação, e clama pela cura da sua filha. Mas aí Jesus, quando responde a esse ato, aparentemente, se você não entender o contexto em que esse texto está inserido, se você não entender o propósito
de Deus para a vida do ser humano, se você não entender a grandeza do amor de Deus, você não vai conseguir, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir entender aquilo que Jesus diz, porque aparentemente Jesus respondeu a essa mulher de forma até grosseira. Aparentemente Jesus foi duro com as palavras, mas eu vou dizer algo a você: prefira uma verdade amarga do que uma mentira doce, viu? Então Jesus diz assim, olha, deixa primeiro saciar os filhos. Ou seja, eu estou aqui reunido com os filhos, com os descendentes de Abraão. Então, primeiro eu tenho que saciá-los. Primeiro eu tenho que alimentá-los. Jesus não estava na sua casa. Ele estava na casa de outra pessoa. Não é? Nem fala aqui o nome de quem é do dono da casa. Mas diz no versículo 24 que ele estava numa casa. Porque o importante não era a casa. O importante era o que Jesus estava fazendo ali. Quando eu digo isso porque o importante é que Jesus opera na vida de qualquer pessoa que creia. Não importa a sua condição, não importa a sua situação ou o momento que esteja vivendo. Você pegaria uma água para mim, aquele copo que está do lado de lá do filtro. Ó, lá de lá. Obrigado. Você está entendendo, meu irmão? Então, pessoal, deixa eu saciar, porque eu vim para esse povo aqui. Mas ao mesmo tempo que ele pronuncia essas palavras que para muita gente poderiam ser palavras preconceituosas, não é? Palavras, Jesus era machista, não tem nada desse papo, isso é papo furado. Ele está mostrando o princípio e a ordem da salvação. E ao mesmo tempo ele está testando a fé dessa mulher. O que ela faria, meus irmãos, diante da situação que se apresenta? Prostrada aos pés do Senhor, clamando ao Senhor. E o Senhor fala, deixa eu saciar primeiro, os filhos. Porque não convém tomar o pão dos filhos. Lembra-se que ele é o pão da vida? Lembra do que ele diz, né? Palavras repetidas pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, sobre a Santa Ceia, sobre a Eucaristia, do corpo e do sangue. Então ele diz assim, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele fala aqui da ordem de prioridade na salvação, na ordem de prioridade da sua missão. A promessa foi feita originalmente aos filhos de Israel, aos filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então ele fala dessa forma e as palavras de Jesus, não que elas sejam duras, mas elas são esclarecedoras. E ele está fazendo a seguinte pergunta, você pode ter esse entendimento. O que é que você está fazendo aqui, mulher? Qual é o tamanho da sua fé? Onde é que está depositada a sua fé? Onde está a sua fé? Aí ela, meus irmãos, ela não fica dodói, ela não, se sente constrangida, ela não levanta e vai embora falando esse Jesus não é de Deus, esse Jesus é um cara grosso, mal educado. Não, irmãos.
de forma alguma. Sabe o que ela diz ao Senhor? Ele diz assim, olha, sim, Senhor. Ela diz assim, eu sei, Senhor. Quando ela diz sim, Senhor, ela diz assim, olha, eu sei que o Senhor veio para os filhos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sei disso. Isso é claro para mim. Eu tenho consciência, entendimento da missão que o Senhor veio cumprir nessa terra. Mas também, Senhor, eu sei que o amor de Deus é imenso. Eu sei disso, tenho certeza, Senhor. Então, Senhor, também os cachorrinhos que o Senhor falou aí, né? Que não é o cachorrinho de 4 patas, não, são as pessoas que naquele contexto, naquele momento, não eram descendentes diretos, consanguíneos de Abraão. Não. Ela era grega, cirofenícia. Né? Diz aqui, olha, uma mulher, deixa eu voltar ao texto aqui, grega, cirofenícia de nação. Ou seja, ela nasceu na Síria, era cirofenícia, mas vivia onde? Na Grécia? Estou certo ou estou errado, meu bem? De nação. Ou ela nasceu na Grécia e morava na Síria? Isso não importa. Isso não importa. Não importava se ela tivesse nascido na Grécia, morando na Síria, se ela, muito provavelmente, né, não importa se ela tinha nascido no Japão, na Índia, na China, no Paquistão, no Afeganistão, no Brasil, não importa. Não importa onde as pessoas nasceram. O que importa é que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho de Deus, homem. É o que está no texto sagrado. E aí então ela diz assim, Senhor, também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. Entendeu o que ela diz? Eu vim aqui porque mesmo sabendo, tendo a consciência que não sou descendente direto de Abraão, eu sei que há misericórdia. Eu sei, Senhor, que há amor em ti para a salvação de quem não é judeu. Então Jesus olha para ela e diz assim, presta atenção no que ele diz a ela. Espera aí que tá passando um cara com a corneta aqui na rua. Só um instantinho. É do circo. Olha lá, a corneta, é do circo, né? Tá anunciando o circo na cidade. Vamos lá, voltamos aqui para a mensagem. E Jesus então respondeu, por esta palavra saiu o demônio da tua filha. Por esta palavra. Agora, veja bem, o centurião romano, ele pediu, falou assim, basta só uma palavra. Só uma. Essa mulher, ela apresenta a situação. Ela fala, não importa de onde eu vim, não importa quem eu sou. Importa que o Senhor tem poder para curar minha filha. Amém? Porque Deus é amor. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Senhor, nós estamos diante da tua santa presença e te louvamos pela tua palavra. É a tua palavra que nos mantém firme, é a tua palavra que nos mantém de pé. É a tua palavra, Senhor, que tem nos direcionado a buscar viver uma vida de santificação. É a tua palavra que nos ensina o caminho reto, o caminho direito, Pai. E que assim, Senhor, como essa mulher grega de nação cirofenícia, alcançou nesse dia a cura, a salvação para si, para sua casa, para sua filha. Também aqueles que me ouvem, ó Deus, sejam tocados pelo teu Espírito Santo
e que a palavra de salvação e que o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, venha adentrar nos seus corações e em suas mentes, produzindo frutos, produzindo vida, frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Paz do Senhor Jesus.